Olá, Google Cheaters, bem-vindos a este meu novo vídeo. Espero que esteja tudo bem convosco e deixem já o vosso like. Pronto, próxima ferramenta. Intervalos com nome. Pronto, este também pode ser útil, que é, eu vou definir um intervalo, vou escolher um intervalo na página e vou-lhe atribuir um nome, para depois eu poder reutilizar sem estar sempre a selecionar no mesmo intervalo. Imaginem que tenho uma página com bastantes fórmulas e que há um intervalo que eu vou estar sempre constantemente a usar para fazer médias, cálculos, somas, o que quiserem. Nós, em vez de estarmos sempre constantemente a pôr o intervalo, a definir o intervalo, podemos definir o nome e usamos depois o nome. Vamos escolher aqui, por exemplo, intervalo 1. Okay? E vamos dizer que o intervalo 1 são estes valores aqui. Okay? Ou seja, é a coluna 2 desta tabela. Ok. Concluído. Portanto, neste momento tenho o intervalo 1. Okay? O que é que eu posso fazer agora com o intervalo 1? Se eu carregar aqui no igual e escolher sum, por exemplo, que é até a sugestão que o Google nos está a dar, e eu posso fazer, vou fazer a soma do intervalo 1. Pronto. E ele automaticamente, até já me apareceu aqui o tracejadas, aqui é aquele o intervalo, ok, e ele dá-me exatamente a soma destes valores, que era igual, exatamente igual se eu fizesse o sum deste intervalo. Ok? Era exatamente igual, só que aqui eu tenho definido, podem ver aqui em cima, o intervalo. Aqui eu tenho definido o nome que eu dei àquele mesmo intervalo. Pronto. Depois, outra funcionalidade. Funções com nome. É exatamente o mesmo conceito, mas para funções, em vez de intervalo de dados. Vamos experimentar. Pronto. Eu já tinha aqui uma criada. Até vou apagar. Ok. Pronto. Criar uma nova função. Eu vou pôr aqui, vou criar a mesma função que tinha aí. Função, sem ser cedilha, sem til. Função média. Ok? É o nome que eu vou dar à função que vou criar. Ok? Depois, descrição da função. Calcula a média de um intervalo. Depois, nomes, marcadores da posição de argumentos. Okay? Aqui eu vou definir quais são os parâmetros de entrada da minha função. Pode ser um, pode ser nenhum, pode ser mais que um. Okay? Neste caso, eu vou calcular a média, por isso eu vou definir um intervalo de dados, ou seja, dados. Vou-lhe chamar dados. Okay? Eu vou ter um input da minha função e vou-lhe chamar o nome de dados. Qual é a fórmula? Então, aqui eu uso a mesma nomenclatura que estivesse a usar numa célula normal. Ou seja, igual, para dizer que é uma fórmula, e vou-lhe dizer que eu quero calcular a média, por isso a média é o quê? É o somatório de todos os valores a dividir pela contagem desses valores. Ou seja, é soma de quê? De dados, ok? Que é o input, ok? Soma dos dados a dividir pelo count de dados também, ok? Pronto, seguinte. Depois, descrição dos argumentos, ou seja, do argumento dados, né? Que ele está-me aqui a dizer. Descrição do argumento dados. Dados para calcular a média. Exemplo. Exemplo pode ser K12 até ao K18, que é precisamente o intervalo que nós definimos. Okay. Criar. Pronto. Temos aqui neste momento a função média criada com um parâmetro de entrada que é dados. Agora, como é que nós usamos isto? Vamos aqui, a uma célula que nós quisermos, igual, e vamos escrever o nome dela, ou seja, função média. Ela até aparece-me aqui a dizer função média e já aparece a dizer que é uma função com o nome que fui eu que criei. Pronto, eu vou escolher e ele já me está a dizer aqui, parâmetro de entrada é o dados, ok? Aparece aqui o exemplo que eu dei, ou seja, o exemplo que eu dei de entrada e a descrição que eu dei da função. E aparece até a definição aqui. Okay? E eu, para fazer uma coisa ainda mais engraçada, vou passar o valor aqui do intervalo registado que nós fizemos anteriormente. Ou seja, nós criámos um intervalo com nome e agora criámos uma função com nome. E eu vou usar as duas aqui
nesta experiência. Ou seja, função média e agora intervalo 1. Ok? Puma. Enter e ele já me deu aqui a média destes valores aqui. Ou seja, estou a usar aqui em cima função média de um intervalo. Estou a usar simultaneamente um intervalo com nome e uma função com nome. Pronto, depois outra funcionalidade. Selecionamos aqui um conjunto de dados e vamos aqui e vamos selecionar aleatoriamente o intervalo. O que é que ele vai fazer? Vai fazer uma reordenação dos dados que eu tenho selecionados. Aleatoriamente. Ou seja, eu carrego aqui e ele reordena os dados. Se eu carregar outra vez, ele vai-me reordenar outra vez. Eu vou selecionar outra vez e ele reordena outra vez. Pode ser útil para uma questão de reordenar aleatoriamente utilizadores ou algo que vocês achem necessário. Depois, estatísticas da coluna. Aqui nós conseguimos analisar uma coluna inteira a nível dos seus dados. Conseguimos ver, neste momento estou a analisar a coluna 2, ou seja, a coluna é a J aqui, coluna J. Posso andar para o lado aqui e ver outras colunas. Okay? Ele deu-me o nome de coluna 1 ou coluna 2, que é o nome da primeira linha que fui eu que escrevi. Okay? Depois aqui o que é que nós conseguimos ver? Conseguimos ver o valor 4, quantas vezes é que aparece, o valor 5, quantas vezes aparece, quantas linhas tem a coluna, quantas estão vazias, quantos valores únicos da coluna toda, okay? Ou seja, até lá abaixo, né? até ao final do fecheiro. É lógico, a média, a mediana, dá-nos aqui umas estatísticas de todos os valores que temos nesta coluna. Depois, a próxima ferramenta, a validação de dados. Isto nós também já tínhamos falado. Lembram-se aqui desta caixa de verificação, desta drop-down list aqui. Pronto. Isto é tudo incluído aqui na validação de dados. Pronto, é exatamente a mesma situação. Podemos adicionar aqui outra. Pronto. Eu já criou aqui automaticamente a lista de opções. Temos aqui as opções. Pronto. Também já foi falado no último vídeo. Não vou estar a repetir-me. Depois temos aqui a limpeza de dados. Pronto, temos aqui sugestões de limpeza que ele dá aqui algumas sugestões. Pronto, neste caso não temos nenhuma disponível, mas pode existir aqui alguma opção para limpar dados duplicados, por exemplo. Ou então remover duplicados ou cortar espaços em branco. Por exemplo, vamos selecionar este conjunto de células aqui, que tem espaço em branco e tem duplicados. Boa. Então vamos experimentar. Eu vou primeiro remover os duplicados. Okay, ou seja, ele vai me dizer remover duplicados, 12 linhas, uma coluna selecionada. Ok, exatamente, 12 linhas, uma coluna. Selecionar tudo, coluna capa. Ok, remover duplicados. Pronto. Ele removeu-me um 23 que tinha aqui duplicado e removeu-me um espaço em branco. Ok? Porque eu tinha dois espaços em branco, agora só tenho um, que também estava duplicado. Vou retroceder agora, só para vermos. Exatamente. Depois, a próxima ferramenta aqui de limpar os espaços em branco. Ele vai-me cortar espaços que existam entre as células. Ou seja, se eu escrever aqui Google, muitos espaços, Sheets. Okay? Temos aqui vários espaços no meio das duas palavras. Se eu for aqui, limpeza de dados, cortar espaço em branco, ele cortou-me os espaços em excesso, deixou-me apenas um, que era o suficiente para dividir as duas palavras. A próxima opção, dividir o texto em colunas. Boa. Neste caso, o que é que isto é? Vou experimentar aqui, vamos experimentar mais aqui à frente. Ok, nesta coluna aqui. Se eu tiver, por exemplo, dado 1, dado 2, dado 3. Ou seja, tenho os dados divididos por vírgulas. Eu vou aqui, dividir o texto em colunas. Ele até dá para detectar automaticamente, ainda é mais fácil, mas podemos definir o limitador dos dados. Neste caso o meu era vírgula, né? Mas podemos escolher o ponto e vírgula, o ponto final, o espaço ou até personalizar. Podemos escolher o delimitador que nós quisermos. No meu caso era vírgula, ele automaticamente corta-me os dados que eu tenho e coloca-me por um dado por cada coluna. Depois, por fim, temos aqui então conectores de dados, ou seja, nós conseguimos facilmente conectar a nossa página do Google Sheets com uma base de dados externa. Isto é um tópico um bocado mais complexo, que se calhar fica para um vídeo mais à frente no nosso curso.